Uma palavra de vida com o pastor Sandro Coutinho. Chegou a hora de palavras de vida, diretas do coração de Deus para o seu coração. Queridos, você está querendo ouvir o Senhor falar com você? Ele vai falar com você. Hoje eu vou falar sobre como viver um novo tempo na nossa vida. Você está querendo viver um novo tempo? Um tempo de honra, um tempo de Deus na tua história, na tua existência. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor para os nossos corações. Ano em que morreu o rei Uzias, e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, glória a Deus, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Se eu pudesse eu ficava o dia inteiro falando isso. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Quem pode expiar pecado? Só Jesus. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que você pode dizer isso hoje? Fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fala de novo para ficar mais gostoso. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Queridos, Deus ele tem um novo tempo para cada um de nós. Quando olhamos para o nosso presente e vemos as dificuldades que enfrentamos muitas vezes, achamos que a fase difícil parece que não vai passar. Não é verdade? Mas tudo passa. Claro que passa. Porque o tempo de Deus é permanente, é eterno. O tempo humano é passageiro, mas o de Deus é eterno. Está entendendo? E Deus está trazendo uma resposta para alguém aqui que está exatamente assim: Senhor, há quanto tempo espero? Por que tem que esperar tanto? O profeta Isaías, ele tinha parentesco com o rei Uzias, amém? Que também era conhecido como Azarias. Ele foi ungido rei aos 16 anos de idade, como está lá em 2 Reis capítulo 14. Mas ele se exaltou em sua prosperidade, porque ele era um rei muito próspero, e desobedeceu a Deus. Por isso que nós não devemos, na nossa arrogância e prepotência, acharmos que somos melhores do que todo mundo, porque temos um pouquinho mais, somos mais abastados ou não. Então o que aconteceu? Ele se exaltou na sua prosperidade, sabe? E desobedeceu a Deus. Sabe o que ele fez? Ele apostatou da sua fé, queimando incenso a outros deuses. Isso está lá em 2 Crônicas capítulo 26. Algo que não era permitido, era abominação para Deus, você servir a outros deuses, com D minúsculo, né? Algo que não era permitido fazer. E principalmente quando ele decidiu queimar incenso até a Deus e fazer o seu próprio culto, isso não era permitido, era só restrito o quê? Aos sacerdotes que entravam no tabernáculo para oferecer os sacrifícios ao Senhor. Havia uma ordenança. Então a consequência do seu pecado foi uma lepra e a morte do rei.
trazendo assim um tempo de decadência para o povo. Então, o ano da morte do rei Uzias foi um tempo muito difícil. Mas quando o profeta Isaías entrou no templo, ele viu a glória de Deus. E foi transformado e enviado ali, comissionado pelo próprio Senhor para cumprir o seu chamado profético na terra. Talvez hoje você se pergunte assim, como é que eu faço para viver um novo tempo de Deus na minha vida? E eu quero exatamente refletir com você como que o profeta descobriu o novo tempo que Deus preparou para ele. Primeira coisa, o tempo de ver a glória de Deus foi o primeiro tempo. Porque o profeta Isaías, ele descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento para que a glória de Deus se manifestasse. E eu até mencionei isso ontem, né? Muitas vezes Deus vai permitir certas situações na tua vida para que a glória do Senhor se manifeste através daquela situação. Não pense você que essa situação que você está vivendo aí está passando desapercebida aos olhos do Senhor, não está. Deus está nesse redemoinho aí, Deus está nesse vento, Deus está nesse negócio. E alguma coisa Ele vai nos ensinar. E o profeta entendeu isso. Aquele momento difícil, adverso que eles estavam vivendo, era para que a glória de Deus se manifestasse. Estamos em meio a uma pandemia. Pessoas estão perdendo as vidas. Quantas pessoas perderam entes queridos? Mas Deus é soberano, Ele tem um controle de todas as coisas. Deus permite certo caos, certas situações muitas vezes no mundo, para que o homem se achegue a Deus. Nem todo mundo entende isso. Então, quando o profeta descobriu que aquele tempo complicado, difícil, era um momento propício para que Deus revelasse a sua glória naquela situação, ele entrou no templo. A primeira atitude de Isaías ao ver o caos social foi buscar a presença do Senhor no templo. Muitas vezes reclamamos porque a porta está fechada, porque nada está acontecendo, mas não dobramos o nosso joelho, não aproveitamos aquele momento com Deus para buscarmos a Ele. E foi exatamente o que Isaías fez. Não, eu vou correr para onde? Não tem jeito. Eu vou correr para os pés do Senhor. Ele correu para o templo. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo. Hoje o templo de Deus somos nós. Como diz lá em 1 Coríntios 3,16, nós somos o templo do Espírito Santo. Então devemos buscar a Deus de todo o coração. Além de entrar no templo, ele começou o quê? A adorar a Deus. Então o ambiente que o profeta presenciou foi de louvor e adoração dos anjos cantando ao Senhor. Santo, santo. Louva aí. Santo, santo, santo. O louvor liberta. E o louvor alegra. Amém? Quando adoramos em espírito, né? Como diz João 4,24. Deus se faz presente em nossas vidas e Ele muda todas as coisas através da adoração. O que mais ele viu, pastor Sandro? Ele viu o agir de Deus. Entendeu? Depois que entrou no templo, adorou ao Senhor, ele viu o agir de Deus. Porque quando o profeta entrou na casa de Deus, ele foi surpreendido pela glória do Senhor enchendo todo o templo. Você quer ver a glória de Deus enchendo a tua casa? Preenchendo o vazio do teu coração? Visitando o teu filho? O teu casamento, a tua família? Adore o Senhor. Busque a Ele. Invoque a glória do Senhor. O profeta foi surpreendido pela glória do Senhor no momento que ele buscou. Quando você busca, o céu se manifesta, o céu se abre, o Senhor te ouve, Ele se levanta do trono a teu favor. Ele não conseguiu fazer nada mais do que apenas o quê? Contemplar o poder de Deus. Então, querido, quando nós confiamos no Senhor, aprendemos a viver na dependência dEle. E aí, o poder dEle se manifesta. Aquele tempo caótico que eu falei, o momento que eles estavam vivendo, se tornou um momento em que o profeta Isaías ele mais viu a glória de Deus.
Então, no momento que mais você está vivendo luta, quanto mais luta se levanta, quanto mais o vento sopra, quanto mais a tempestade assola, é o momento que mais o Senhor se manifesta e mais você vê a glória do Senhor. Sabia disso? É assim que acontece. O profeta ali viu tanto a glória de Deus naquela situação. Então, do mesmo modo, em nossas crises, nós podemos entrar no templo. O templo pode ser o seu quarto, a sua sala, aquele cantinho da oração, né? Mesmo em meio às crises, nós podemos entrar no templo da presença do Senhor, em adoração, e contemplar o agir de Deus com a sua poderosa mão sobre nós. Esse é o tempo de ver a glória de Deus, amém? Repete aí. Esse é o tempo de ver a glória de Deus. Segundo tempo, o tempo da transformação. Foi o tempo de ver a glória de Deus e depois o tempo da transformação. Porque o profeta, após ser impactado pela glória de Deus, ele passou a olhar para si mesmo. E quando ele viu a glória de Deus, ele começou a olhar para si mesmo e por isso que entendeu que precisava de uma transformação na sua vida. Você sabia que quanto mais você busca o Senhor, mais a glória dele nos confronta a mudar? Se você está buscando e a glória de Deus não está mudando você, alguma coisa está errada. Porque a presença do Senhor traz confronto. Quanto mais buscamos o Senhor, mais nos parecemos com Ele. Quanto mais tempo você passa com seu pai, com a sua mãe, você não começa a aparecer com a sua personalidade, você começa a absorver em você o jeito do seu pai, da sua mãe, de um filho. É só você começar a conviver muito com alguém, com o seu líder, com o seu pastor. É assim. Então, quando mais buscamos ao Senhor, precisamos parecer mais com Ele, porque a glória dele vai entrando, vai confrontando com a nossa natureza pecaminosa. E o profeta entendeu, quanto mais buscou, ele entendeu e viu e percebeu que ele precisava de transformação na sua vida. E aí veio 3 questões depois da glória do Senhor. A primeira coisa foi o arrependimento, né? Porque após entender a santidade de Deus entoada no louvor dos anjos, o profeta Isaías, ele sente o quê? Ele sente e percebe que ele é um homem pecador. E ali ele se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, confessando ao Senhor. Então, quando nós passamos por tempos difíceis, temos a tendência de culpar muitas vezes as outras pessoas. Mas nós precisamos sim, na realidade, reconhecer as nossas próprias faltas, falhas, debilidades e nos corrigir com Deus. E depois do arrependimento veio o fogo do Espírito, porque quando Isaías confessou o pecado, um dos serafins, ele pegou uma brasa de fogo no altar para queimar os lábios de Isaías. Esse fogo representa o poder do Espírito Santo para transformar vidas, para purificar do pecado e capacitar ainda, né, para o chamado profético que Deus deu a ele. Você está entendendo? Quando o fogo de Deus vem através do Espírito Santo, somos confrontados, vem o arrependimento, depois vem o chamado, depois tudo se esclarece e entendemos porque nós somos chamados pelo Senhor. Aí vem a capacitação sobrenatural, aí vem os dons do Espírito, isso é uma outra questão. Aí depois do fogo do Espírito, o que aconteceu? E tudo, você pode perceber que tudo veio em sequência, né? Ele entrou no templo, adorou o Senhor, ele viu o agir de Deus. Depois veio o tempo da transformação, quando ele se arrependeu, o fogo de Deus se manifestou na vida dele. E aí veio o quê? Veio o perdão. Porque o anjo declarou para Isaías que estava perdoado os seus pecados e agora ele estava livre para servir ao Senhor. Muitas vezes as coisas não fluem, não acontecem, tudo está fechado. A nossa vida não avança porque ainda há um pecado que não foi confessado. Está entendendo? Aí às vezes
a nossa família não é restaurada, a porta não se abre, vamos vivendo anos e anos buscando e nada acontece, porque ainda tem um pecado que não foi confessado, alguma coisa ainda que precisa ser apresentado para Deus. Foi exatamente isso que o profeta fez. O anjo declarou para ele, seus pecados estavam perdoados. Ele estava livre para servir o Senhor naquele momento. Você sabia que a culpa prende, impede de prosseguir? Mas o perdão, ele traz o quê? Liberdade e paz. Então os tempos de provações, na realidade, são oportunidades para quê? Para mudar as nossas vidas. Entendeu? Para mudar. Somos moldados, levados ao fogo para sermos preparados para receber a sua bênção. Você sabia que antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, primeiro Ele quer mudar as nossas vidas, o nosso interior? Por isso que nós somos considerados templos do Espírito Santo. E essa casa, essa morada do Espírito Santo que somos nós, precisa ser santa também. Diga assim, esse é um tempo de transformação. Amém? E depois veio o tempo do chamado de Deus. Porque após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus e de ser transformado pelo Senhor, agora Isaías o quê? Recebe um chamado profético. Você vê que tudo em etapa, né? Aí ele ouviu a voz do Senhor. A primeira coisa que acontece na vida de um profeta, presta bem atenção, é ouvir a voz de Deus. Ele não pode falar algo que não ouviu, não é verdade? Mas ele se torna responsável por transmitir o que ouve, transmitir o recado de Deus. Então Isaías ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz divina, foi impactado pela mensagem espiritual que seria incumbido de fazer. Como diz lá em Isaías 6. Se você está vivendo um tempo difícil, se coloque apenas diante de Deus para ouvir a sua voz. Você vai ouvir. Entendeu? E nesse momento, nesse tempo de chamado de Deus na vida do profeta, além de ouvir a voz do Senhor, ele foi conduzido pelo Senhor. A partir daquele encontro que ele teve com Deus, a vida do profeta Isaías seria o quê? Conduzida pela direção do Senhor para a sua vida. Ele deveria ir aonde o Senhor o guiasse, por mais difícil que pudesse ser. Ei, preste atenção. Deixa Deus conduzir a sua vida através do sopro do Espírito Santo. Amém? E além de ouvir e ser conduzido, nós precisamos o quê? Obedecer à vontade de Deus. Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e que a sua vontade é o quê? Soberana. Não é o que diz Romanos 12, 2? Né? A vontade do Senhor é soberana na nossa vida. O que diz Romanos 12, 2? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele passou a aceitar o que Deus tinha para ele, se tornando obediente a tudo o que Deus lhe falasse. Então, se Deus te deu um chamado, obedeça. Obedeça ao propósito de Deus para a sua vida, e aí sim você vai ser feliz na presença do Senhor. Porque o tempo mais difícil na vida do profeta Isaías se tornou o seu chamado para o ministério profético. E a partir desse chamado foi anunciado o plano de Deus para o seu povo. Então, em momentos difíceis das nossas vidas, querido, Deus muitas vezes vai proporcionar oportunidades incríveis, novas, para nos usar e mostrar o seu poder. Você quer ser usado por Deus? Este é um tempo do chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um novo tempo para você. Amém? Isaías 61, verso 2 diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, a partir daquele dia, Isaías passou a proclamar o novo tempo de Deus para o povo, como ano aceitável, entendendo que cada crise é o quê? Uma oportunidade para crescer, né? Para o agir sobrenatural de Deus. Então, para concluirmos a mensagem hoje,
Deus, ele tem um novo tempo para a sua vida, para as nossas vidas. Mas antes é necessário parar de olhar problemas e contemplar a glória de Deus. Aceitar ser transformado para que possamos também ser o quê? Renovados. E assim recebemos o chamado do Senhor para cumprir a sua vontade. Então, aceite o tempo de Deus para a sua vida. Você está preparado? Você está disposto a aceitar o tempo do Senhor para a tua vida? Amém. Então você vai ver a glória de Deus. E você vai ver Deus mudar toda essa situação que você está enfrentando. É isso que o Senhor quer. Ele te ama, Ele te chamou para um propósito. E Ele vai te usar. E através da tua vida, muitos se chegarão a Deus. O chamado profético é lindo, mas requer também o quê? Muito compromisso, muita responsabilidade, santidade, entendeu? Renúncia, morte do nosso eu, do pecado, das coisas do mundo. Você está entendendo? Enquanto não morrermos para o mundo, para as nossas vontades, o chamado profético jamais vai acontecer em nós. Entendeu? É isso. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Você está disposto? Está disposto a deixar realmente o Senhor cumprir os propósitos dele na tua vida? Vamos orar agora. Senhor, te louvamos e te exaltamos. E bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus adorável. E por ser um Deus adorável, nós te adoramos. Bendizemos o Senhor. Entramos na tua presença como fez o profeta naquele dia. Queremos entrar no lugar mais santíssimo, aonde só o sacerdote podia entrar. Entramos na sala do trono nesse momento com ousadia, através da nossa fé, de um coração quebrantado. E através da tua palavra hoje, Senhor, entendemos que nós precisamos ter a nossa vida transformada, impactada, restaurada pelo teu poder. Abba, Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades, as nossas transgressões, porque intimidade com o Senhor traz confronto, encontro com Deus traz mudança. E nós estamos agora clamando a tua presença e te pedindo, Espírito Santo, revela em nós o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser renunciado. E nós queremos renunciar à carne, renunciar ao mundo, renunciar aos seus prazeres, renunciar à vontade do homem, renunciar à vontade do inimigo e do mundo, para que a tua vontade prevaleça em nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Como Isaías, ele se sentiu confrontado no momento que entrou no templo e buscou a tua presença, que a tua glória vinha nos confrontar também e trazer em nós, Senhor, a lembrança daquele pecado, daquele erro, e nós queremos confessá-lo agora e te pedir, perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos, porque tu és a verdade. Tu és a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que transforma. Em meio à pandemia, em meio a tanto caos, em meio a tantos sinais e prodígios e coisas que estamos vivendo na terra, nós queremos a cada dia sermos confrontados, mudados, transformados pelo teu poder. E nós oramos pelos nossos irmãos agora, por cada um que está clamando o teu nome, te pedindo, Senhor, restaura, Senhor, cura, Senhor, liberta, assina a vitória, Senhor, muda a situação. Eu te peço nesse momento, dê vitória a cada irmão, a cada família, a cada pessoa que está agora, Senhor, clamando o teu nome junto conosco. Dê vitória a essa pessoa, a essa mãe, a esse pai, a essa pessoa que clama, que chora, que está agora, Senhor, abatido, que está agora te pedindo e clamando, chorando, pedindo resposta, pedindo a providência do Senhor. Pai, só tu podes libertar, só tu podes curar, só tu podes transformar. Por isso, em nome de Jesus, eu quero repreender a investida de Satanás. Eu quero repreender toda a investida do inimigo na vida desse homem, dessa mulher.
Abra a porta de emprego. Senhor, se for causa na justiça, enfermidade, restauração de casamento, de família, libertação de alguém, visita de uma forma sobrenatural essa mulher, este homem. Eu sei e vejo pela fé o sinal que o Senhor está dando a cada pessoa agora. Em nome de Jesus. Queremos a cada dia, meu mestre, Rabi, Senhor, amado da nossa alma, Jesus, nosso Salvador. Queremos a cada dia nos parecer mais contigo. Por isso precisamos sermos transformados, impactados pela tua glória. Te adoramos, a beleza da tua santidade, que essa glória nos transforme. Cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Olá, aqui é o pastor Sandro Coutinho. Gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal e que você acionasse o sino das notificações para não perder o próximo vídeo publicado. Não se esqueça de deixar o polegarzinho e comentário, que é muito importante para a gente. Compartilhe os nossos vídeos e seja um parceiro desse ministério. Deus te abençoe e não se esqueça, Deus não prepara a vitória para você, Ele prepara você para a vitória. Shalom Adonai.